Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mais um dia que estamos na presença do Senhor, louvado seja o nome dEle. E nós iremos iniciar um estudo que se encontra na palavra, que se encontra em Lucas, aleluia, Jesus, número 8, de versículo, aleluia, Jesus, número 40, que é aquela passagem famosa sobre a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue, né? Essa palavra, a qual muitos já conhecem, mas que ainda nos traz muita confiança e nos mostra o poder glorioso de Deus em nossas vidas, porque é uma palavra viva, é uma palavra, né, que nos mostra o quão generoso e bondoso é o nosso Senhor, né, e o poder que Ele tem no céu e na terra para mudar cativeiros, para mudar diagnóstico, para curar e salvar aquilo também que havia se perdido, para dar vida e vida com abundância a todos aqueles que buscam e confiam na presença gloriosa do Altíssimo e no poder da sua palavra. Aleluias! Então vamos orar ao Senhor. Vamos, apresentar estas palavras e vamos entrar neste estudo tão magnífico que é esta mensagem, ao qual nós temos, aqui na nossa Bíblia Sagrada, a Bíblia que eu tenho e que você tem, a Bíblia onde, Deus nos deixou as instruções de como confiar nele, de como crer e de como, obter, os benefícios ao qual ele tem para nós, de obter, a salvação da nossa alma, a esperança neste mundo, porque Deus, ele é maravilhoso, e todo aquele que nele crê, todo aquele que confia e deposita a sua fé nele, com certeza vai ter, os seus benefícios, vai ser saciado, vai ser curado, vai ser revestido, porque esta palavra, ela tem autoridade, essa palavra, ela é eficaz, ela é verdadeira e ela é fiel. Esta palavra, ela é fiel para aquele que crê e para aquele que busca e para aquele que tem fé. Temos que ter fé para crer, confiar e nos direcionar e nos posicionar diante desta palavra, crendo que o Senhor falará conosco. Aleluias! Louvado é o nome santo do Senhor. Então vamos apresentar essa palavra a Deus primeiramente. Deus poderoso, maravilhoso, Deus de maravilha, ó Deus de misericórdia, ó Pai. Santo é o teu nome e exaltado no céu e na terra. Aqui estamos, Senhor, para um pequeno estudo desta palavra tão maravilhosa, a qual todos os dias, todo aquele que abre ela, o Senhor dá uma mensagem nova, o Senhor abre cada vez mais e alumia cada vez mais os olhos. Oh, meu Pai, que o Senhor venha me usar grandemente, Senhor, para trazer esta mensagem, Senhor, meu Pai, e que o Senhor fale no profundo do nosso coração. Em nome de Jesus, Espírito Santo, opera e usa a minha boca. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, vamos ler a passagem que se encontra no livro de Lucas, no capítulo de número 8 e versículo de número 40. E diz assim a mensagem do Senhor: E aconteceu que quando voltou Jesus da multidão, o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão, de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Aleluias! E indo ele, apertava a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele, tocou na orla de sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue, e disse Jesus, quem é que me tocou? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mãe. Santo é o nome do Senhor. Então, até aqui, a mensagem, nós vamos adentrar a ela neste momento. Deus querido. Então, aqui nós temos, duas histórias muito famosas, duas histórias a qual muitos conhecem, mas que tem um grande mistério
né? E todo aquele que busca, todo aquele que bate encontrará e Deus revelará, porque Deus ele é mistério. Ele revela o profundo e escondido da sua mensagem. Então aqui, né, estava Jesus, aleluia, Jesus, voltando, né? Jesus que quando voltou, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Então quando ele vem, né, a esta cidade, todos já estavam à espera dele, né? Todos já ouviram falar da mensagem a qual ele trazia, dos milagres, né? Dos ensinamentos ao qual ele estava trazendo àquela cidade. Então já havia o povo esperando ele. Então junto com aquele povo estava um homem, Jairo, né? Que era um dos príncipes da sinagoga, era um dos homens importantes. Mas, né, que a importância que ele tinha, a relevância que ele tinha, o cargo que ele tinha, por ser príncipe, né, por ser uma pessoa da autoridade, isso não fez com que a filha dele fosse salva. Porque o milagre só acontece quando o Senhor chega. Aleluia, Jesus. Então, quando o Senhor chega, né, Jairo já está ouvindo, porque à distância já se ouvia falar de Jesus, e de cidade em cidade ele já estava operando os seus milagres. Então aquele povo que já estava à sua espera ali, sabia que aquele homem era um homem que operava milagres, era um servo de Deus, aleluia, Jesus. E então Jairo estava à espera de Jesus junto com todo aquele povo. E junto com todo aquele povo, sabe quem estava com ele lá também? Estava também a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher também estava ali. Aquela mulher também, ela ouviu falar dos milagres de Jesus. Aquela mulher também estava ali à espera dele. Aquela mulher já não tinha mais nada a perder. Jairo não tinha mais nada a perder. A sua filha já estava como morta. As pessoas já diziam que ela estava morta. Mas quando Jesus chega na cena, quando Jesus chega na casa, o cenário ele muda por completo. Aleluia, Jesus, né? Então aquela multidão estava à espera de Jesus, aquela mulher estava à espera de Jesus e Jairo estava à espera de Jesus. Aleluia, Jesus. Então Jairo chega até Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então Jairo chegou e prostrou-se diante de Jesus. Você vê a semelhança? Jairo, ele prostrou-se diante de Jesus. E a mulher do fluxo de sangue, ela também teve que se prostrar. Ela também teve que se prostrar para tocar na veste daquele homem. Então, quando aquela mulher ela ouviu falar do Senhor Jesus, e quando Jairo ouviu falar, a primeira coisa que eles fizeram, eles não ficaram gritando à multidão, como toda a multidão. Eles não ficaram à espera. Eles foram ao encontro, né, do dono da cura. Eles foram ao encontro daquele que poderia salvar e curar. Aquele que poderia fazer algo por eles. Eles não ficaram esperando como aquela multidão estava ali esperando. Mas eles foram ao encontro do Senhor. Eles não se satisfazeram só de estar ali naquele lugar. Eles foram atrás do milagre. E o milagre ali era Jesus naquele momento. Aleluias. Era o Espírito Santo, era Deus encarnado naquele homem. Aleluia. Era o Espírito do Senhor que estava ali, era o Deus Pai que estava naquele lugar. Era o Senhor Jesus, né? Aleluia, Jesus, santo é o teu nome. E então Jairo, aleluia, Jesus, se prostra diante dos pés do Senhor e rogou-lhe que entrasse em sua casa. Porque quando Jesus entra na casa é mistério. Quando Jesus entra na casa, o milagre acontece. Quando Jesus entra na casa, o mal tem que sair, né? Satanás tem que bater em retirada. Os espíritos das trevas, os principados, eles têm que largar disparado. Porque quando Jesus entra na casa, quando Jesus entra na casa, o que era escuridão se torna luz, porque ele é a luz do mundo, né? Ele é lâmpada para nossos pés, como já dizia Davi.
Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra. Porque ele era a palavra encarnada, aleluia, é o verbo, né? Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Então, prostrando-se, né? E pedindo para ele ir até a sua casa, aleluia, Jesus, porque ele tinha uma filha única. Imagina, era a filha única de Jairo, a única filha qual este homem tinha. Era o seu bem precioso, aleluias. E então ela estava morta, o que ele dizia, minha filha já está morta. E ele sabia que Jesus já tinha ressuscitado pessoas, que Jesus tinha curado enfermos, que Jesus estava levantando paralítico, que Jesus estava expulsando os demônios. Então ele convida Jesus para ir na casa dele, aleluia, Jesus. E no meio de tudo isso, aleluia, Jesus, quando Jesus vai com aquele homem, temos também no meio desta história a mulher do fluxo de sangue. Então essa mulher ouvindo, opa, ele está indo para curar uma menina que está morta. Ele está indo ressuscitar uma menina que está morta. Se ele vai levantar uma menina morta, ele pode me curar, eu que estou viva. Então, olha o pensamento que essa mulher pode ter tido, aleluia, eu creio nisso, com os olhos da fé. Se ele está indo para curar, para dar vida a uma menina que está morta, por que não poderia curar aquela mulher que estava viva? Sabemos que uma pessoa que tem fluxo de sangue tem aleluia Jesus, muitas dificuldades. Porque a pessoa que tem fluxo de sangue, ela fica anêmica, fica fragilizada, as unhas, os cabelos, tudo cai, fica tudo, A vitamina do corpo, ela acaba acabando com a vitamina do seu corpo. A pessoa vira num nada. A pessoa fica anêmica, fica magra, desfalecida, sem força, sem vigor. Essa mulher, ela devia estar numa magreza, porque eram 12 anos. Essa mulher, ela já não tinha mais esperança, mas quando Jesus chega na cena, quando Jesus chega, ela vê aquela multidão, Porque quando acontece algo maravilhoso, a notícia ela se espalha, ela se propaga. E Jesus era notícia naquela cidade, por conta dos seus milagres, Então essa mulher, ela resolveu ir atrás do seu milagre. Ela tocou no Senhor, é um toque diferente com fé, como já dizia naquela música, aleluias. Então esta mulher, vendo que Jesus estava indo com Jairo, o príncipe da sinagoga, levantar aquela menina que já estava morta, porque não poderia curar aquela mulher que estava viva, Então ela, com a fé que tinha, com a pouca força que ela tinha, porque eu creio que essa mulher, ela foi se arrastando. Essa mulher, ela foi se espremendo em meio à multidão. Porque eu creio que quando tem uma multidão, a gente sabe que é difícil andar no meio da multidão. A gente sabe que é difícil estar no meio de uma multidão. A gente sabe o alvoroço que é estar em meio à multidão. Mas ela não olhou para a dificuldade. Ela não olhou para aquelas pessoas. Ela não olhou para aquela multidão que gritava. Ela não olhou para aquelas pessoas que tinham mais força que ela. Mas ela ouviu naquele homem que estava indo levantar uma menina morta. Ali ela viu a sua cura. Ali ela teve fé, ela teve ânimo de ir, mesmo que na sua pouca força, se arrastando até a orla das vestes do Senhor. Então aquela mulher, ela já não tinha mais força, mas ela foi, mesmo que se arrastando. Ela chegou e ela tocou diferente, porque ela tocou com fé. Ela não chegou diante dele como Jairo, porque Jairo foi na frente e se prostrou diante. Ela se prostrou e ela veio por trás, Jesus não viu ela porque ela estava a se arrastar. Ela estava, aleluia, Jesus, às suas costas. Mesmo assim, ela mesmo na sua pouca força, ela conseguiu chegar. Ela tocou. E ali o Senhor se maravilhou, porque ele falou, alguém me tocou. Aleluia. Alguém me tocou. E foi um toque diferente, porque foi um toque com fé. Foi um toque com esforço. Foi um toque com dor, foi um toque gemendo. Essa foi a diferença do toque desta mulher.
Ela não simplesmente tocou, mas ela teve que ter muito esforço para chegar, aleluia. Ela teve que chegar no Senhor de uma maneira, com dor, com sofrimento, com lágrimas. E ela conseguiu chegar e ela conseguiu tocar. Essa é a diferença. Muitos querem tocar no Senhor, né? Muitos querem as bênçãos de Deus. Muitos querem o que Deus tem para dar. Mas esquece que às vezes é gemendo e chorando. Que às vezes o processo é dolorido, o processo é difícil. Essa mulher, ela estava no vale da sombra da morte, mas ela conseguiu chegar. Ela não olhou para a dificuldade. Essa mulher poderia ter desistido. Essa mulher já não tinha mais nada a perder. Então, por ela não ter mais nada a perder, a solução que ela tinha era ter um pouquinho mais de ânimo, de fé, de esforço, mas ela não desfaleceu a sua fé. Porque sabemos que sem fé ninguém agrada a Deus. Sem esforços nós não herdaremos o reino do céu. Se nós não prevalecer e não continuar ali, neste processo da purificação, no processo do jejum, da oração, se não tivermos no clamor, na obediência, nós não iremos tocar a veste do Senhor, porque Ele é santo, glorioso e exaltado. Aleluia. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Então, se você está num processo dolorido, num processo onde tu acha que não tem solução, se você está num processo ao qual tu acha que já não tem mais saída, pense nesta mulher. Essa mulher achou que já não tinha mais solução para a sua doença. Ela estava debilitada. Ela já não tinha mais aonde procurar ajuda. Mas ela não olhou para as suas dificuldades. Ela procurou o homem, ela procurou a medicina. Mas isso era para a glória de Deus na vida dela. Foi para o nome do Senhor ser glorificado. E esta é uma das histórias que muitos leem. E nunca mais essa mulher ela foi esquecida. Porque volta e meia nós olhamos e nós ouvimos essa mensagem. Porque olha todo o esforço, toda aquela pessoa que tem um processo muito difícil, um dia vai virar história. Então essa mulher ela se tornou história. Ela se tornou uma história ao qual Deus, o Senhor Jesus, nos mostra que nós mesmos, na sua nossa pouca força. Porque quem é mulher sabe, quem conhece uma pessoa que tem um fluxo de sangue, uma pessoa que passou por um processo desse sabe o quão dolorido e quão difícil é para essa pessoa. Essa pessoa tem que ter alimentação diferente. Essa pessoa ela tem que estar em médicos. Ela tem que tomar medicamentos. Essas pessoas têm que tomar vitaminas, proteínas. Essas pessoas elas têm falta das vitaminas no seu corpo, dos minerais, né, dos cálcios. Então, né, todo o complexo de vitamina, essa mulher ela já não tinha mais. Seus ossos estavam fracos, debilitados, né? Então, essa mulher, ela passou uma dificuldade muito grande para chegar no Senhor. E essa foi a diferença do toque dela. Muitos querem tocar no Senhor com a facilidade, sem passar num processo de purificação, sem passar nas mãos do oleiro, sem passar no meio do vale, sem passar no meio da prova, sem passar no meio da fornalha. Não existe vitória sem batalha, não existe vencedores sem lutas travadas. Se você está em meio a um processo muito difícil, se você está em meio a um processo dolorido, creia que o Senhor lá na frente, Ele vai te honrar, Ele vai vir com a cura, Ele vai te dar a vitória. E assim também foi com Jairo, aleluia. Era um homem ao qual o poder que ele tinha, o dinheiro que ele tinha, a posição que ele tinha, não fez com que a filha dele se tornasse uma menina sadia, que ela tivesse bem, né? Não sabemos o motivo ao qual a filha de Jairo morreu. Não sabemos o porquê que essa menina havia morrido, mas sabemos que ela tinha um pai que tinha fé, um pai que foi em busca, que não aceitou a morte da sua filha, porque ele sabia que existia um homem ao qual estava operando o milagre. E esse homem ele está operando o milagre até hoje, mas nós temos que tocar nele diferente. Nós temos que chegar nele diferente, temos que nos prostrar, temos sim que clamar, interceder. Senhor, me ajuda, me dá força, Pai. Porque muitas vezes não temos, mas o Senhor é um Deus tão maravilhoso que está na palavra dEle.
né? Que é de força em força que vai vencendo o justo, é de glória em glória que vai vencendo um justo, aleluia. Seja justo na sua vida, aleluia. E ele vai te fortalecer, porque ele diz na palavra: não tema que eu te ajudo, te esforça, tenha bom ânimo, creia na palavra viva e eficaz e verdadeira, porque o Senhor, ele é a vida, o Senhor é aquele que esteve um dia lá naquele madeiro para pagar um preço alto por mim e por ti. Por isso esta palavra, ela até hoje, aleluia, Jesus, ela traz para nós, né, um alívio, é a palavra de edificação. Isso aqui para nós é uma bússola, é o caminho, é a verdade, é a vida, né? E diz na palavra: conheceis a verdade, ela vos libertará. Essa palavra, ela fala conosco todos os dias o Senhor fala conosco na sua palavra, porque essas mensagens, todas essas histórias são verdadeiras. São exemplos ao qual Deus nos dá, que até mesmo diante da morte, tem um Deus que ressuscita. Até mesmo quando a gente acha que já não tem mais saída, existe uma força maior dentro da gente, que é o Espírito Santo nos conduz. Oh, Deus querido, ele foi, mas ele vai voltar para buscar a sua igreja. E todo aquele que estiver confiando, mas temos que ter fé, temos que ter a fé desta mulher, temos que ter a fé de Jairo, porque não podemos desistir em meio à luta, à batalha, não podemos chegar no reino de Deus sem fé. O Senhor diz na palavra que devemos ter fé para quando Ele retornar. Tenha bom ânimo, tenha fé. Creia na palavra do Senhor. Não é no pãozinho, no cafezinho, não, na balinha. Não é na palavra doce, é na palavra dura. Santifica o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Procure estar com as tuas vestes limpas diante do Senhor. Procure estar sempre nas mãos do oleiro. Procure estar como aquelas virgens prudentes. E procure estar com a sua lamparina cheia, renovando toda vez que for necessário. Que tu venha buscar o azeite do Senhor, para que não venha se apagar a luz dele em sua vida, para que tu não venha ser enganado por Satanás, para que tu não venha estar nas mãos do maligno. Porque nós temos que resistir ao diabo e nos sujeitarmos à palavra de Deus para conseguirmos vencer. Assim como esta mulher venceu, assim como o Senhor, como Jairo conseguiu, que o Senhor, ali não foi Jairo, mas foi Jesus que ressuscitou a Talita. Sim, aquela menina, porque assim diz: Talita, cumi, levanta. E assim se fez, porque a palavra do Senhor é uma palavra, é a ordem que Ele dá. Aleluia, Jesus. Né? Ele dá uma ordem e os demônios têm que sair, bater em retirada. A autoridade que ele tem sobre os espíritos é muito grande. Ele está acima de todos eles. Então eles têm que aceitar quando ele falar: sai, sai, sai espírito da morte, ele tem que sair, sai espírito da enfermidade, ele tem que sair, porque o Senhor é a palavra de autoridade. E ele foi no inferno, ele batalhou, ele tomou a chave da morte por mim, por ti, porque ele queria nos curar, ele queria nos salvar, ele quer nos levar para um reino. Mas para isso, nós precisamos estar debaixo da palavra dele, da autoridade dele, porque ele é autoridade no céu e na terra. Ele é o Filho de Deus. Então temos que nos sujeitar à palavra santa e gloriosa. Temos que ouvir o Espírito Santo quando fala conosco. Eu sou uma nova convertida, estou recém chegando na fé, mas eu já tenho recém, né, trilhando este caminho com Deus. Mas eu creio muito na palavra do Senhor e o quão Ele vai nos usar. Mas para isso nós temos que ter fé. Eu quero ter a fé desta mulher, porque essa mulher não tinha força física, mas ela tinha uma força tão grande espiritual dentro dela, uma fé tão grande. Este homem talvez pudesse ter chorado, tá em pranto, mas ele clamou ao dono da vida, a Deus. Ele rogou ao Pai, Deus Pai, Deus Filho, né? Ele pediu para o Senhor: cura minha filha. E assim nós temos que estar nos pés de Jesus todos os dias, clamando pela sua misericórdia. E esta é a palavra, a mensagem a qual eu queria trazer hoje. Não dê ouvido às pessoas que estão em torno, porque esta mulher, ela não deu ouvido para aquela grande multidão.
Jairo não deu ouvido para aquelas pessoas que estavam lá na casa dele, desacreditando que a filha dele ia ressuscitar. Mas o Senhor mandou todas aquelas pessoas sair daquela casa, porque onde existe incredulidade, aonde existe dúvida, o milagre não pode ser operado. Então Deus, ele tem que tirar da nossa vida toda a tranqueira, toda a barreira, todas aquelas pessoas que nos traz, né? As pessoas incrédulas, pessoas duvidosas, muitas vezes. Então, ali Deus fez isso, ele tirou aquelas pessoas, aquelas barreiras, tudinho para fora. Vamos sair daqui. Agora é eu e ela. E o Senhor diz, Talita, come, levanta. Ah, aleluia. E assim se fez aquela menina. Ela levantou para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. E ali naquela casa teve alegria novamente, porque toda casa que o Senhor Jesus entra, alegria ela reina. Aquela mulher teve alegria novamente, porque aonde o Senhor toca, existe a cura. E ficam com essas palavras, que o Espírito Santo continue a abrir mais e mais essa mensagem para vocês. Em nome de Jesus. Amém.